relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Agora eu vou tomar um pouco sobre a moral. Deste modo, vocês todos apenas sentem-se bem quietos por alguns minutos. Ele fala sobre a Primeira Guerra Mundial. Ele cita um pouquinho aqui, ele diz, olha a Primeira Guerra Mundial. Irmãos, é importante você olhar a Primeira Guerra Mundial. Se você olhar lá em Reis, volta lá em Reis. 1 Reis, capítulo 22. Você vai encontrar este assunto que nós estamos falando. 1 Reis, capítulo 22. O que está escrito ali no capítulo 22, verso 1? Estiveram quietos 3 anos. Não está escrito aí? Não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel, que é Acabe. E o rei de Israel disse aos seus servos, não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa? E nós estamos quietos sem a tomar da mão do rei da Síria? Se tivesse tempo, eu ia colocar aqui para vocês o que simboliza esse rei da Síria nos dias de hoje. O que simboliza Ramote de Gileade nos dias de hoje? Ramote de Gileade estava na mão do rei da Síria. Disse, eu quero ir lá no capítulo 22, verso 9. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse, traze-me depressa Micaías, filho de Lá. Vocês entenderam aí? No verso 21, então saiu um espírito, certo? E se apresentou diante do Senhor e disse, eu induzirei. E o Senhor lhe disse, com quê? Ele disse, eu sairei
e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Ele disse, tu induzirás e ainda prevalecerá. Sai e faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou o mal contra ti. O profeta conecta aqui esses três espíritos, esse espírito de mentira que saiu aqui. Eu quero que vocês lembrem-se disso. Aqui houve uma soltura, vocês entendem? Agora, observe a mensagem. O que aconteceu? Foi solto, ele subiu. Amém? Ele subiu. Quem vai induzir? Esse espírito subiu. Da onde que ele subiu? Do inferno, uma irmã disse. Só pode ser da onde? Do inferno. Ele não ia descer do céu. Amém? Vocês entenderam? Da onde esse espírito mal subiu, irmão? Da onde? Ele subiu do abismo. O que ele estava fazendo lá no abismo, irmãos? O que ele estava fazendo lá no abismo? Ele estava preso. Vocês compreenderam? Sim. Esse espírito estava preso. E ele fez o quê? Ele subiu. E Deus liberou ele ou não? Sim. Vai e prosperará. Soltou eles. Pode ir. O profeta disse que aqui, essa passagem aqui, ele conectou com Apocalipse 16. Aqueles três espíritos de rãs. Que saiu. Agora eu quero que vocês observem algo aqui. Volta a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, está escrito o que aí? Um pouquinho em cima, aí, antes do versículo 1. O que está escrito aí, irmãos? Quem pode falar aí? Guerra entre quem? Acabe e o rei da Síria. Certo? No versículo, presta bem atenção, irmãos. Vou entrar aqui agora. No versículo 28, está escrito o quê? E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse, assim diz o Senhor, por quanto quem, irmãos? Quem? Os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes, e não Deus dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou quem? O Senhor. 7 dias estiveram acampados um de frente dos outros. Sucedeu ao 7º dia que a peleja começou. Os filhos de Israel feriram quem? Dos assírios, dos sírios, 100.000 homens de pé num dia. E no 30, o que está escrito aí? E o restante fez o quê? Fugiram a Afeque, a cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram em Ben-Hadad. Porém fugiu e veio à cidade, escondendo-se da câmara, de câmara em câmara. Vocês perceberam que em 1 Reis capítulo 20 tem uma guerra, e no versículo 22, no versículo 22, então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse, vai, esforça-te e atenta, e olha o que has de fazer, porque no decurso de 1 ano, o rei da Síria subirá contra ti. Vocês perceberam que aqui, eles ficaram 1 ano sem guerra ou não? Depois vocês vão ler em casa. Então eu quero só colocar rapidamente aqui, porque o tempo passa. Eu anotei aqui, quero que vocês anotem. Qual foi a primeira guerra? 1 Reis, capítulo 20. Qual foi a segunda guerra? 1 Reis, capítulo 20, verso 29, 30. Em diante, 26. Vocês entenderam? Aqui foi a segunda guerra. Apocalipse. Eu estou com Apocalipse. 1 Reis. Irmãos. 1 Reis, capítulo 22.
verso 29, está escrito o que aí? Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei, entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas roupas. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. E o rei da Síria dera ordem aos capitães dos carros, que eram 32.000, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas só contra quem? Quem que ele queria? O rei. Vocês conseguiram identificar aqui 3 guerras ou não? Conseguiram? A primeira, a segunda, e aqui eu estava em qual guerra já, irmãos? Terceira. Apocalipse fala do primeiro ai, segundo ai e terceiro ai. Agora, olhe na sua Bíblia e vê que entre essa terceira guerra aqui, irmãos Milton, de 1 Reis, capítulo 22, verso 29, entre essa guerra aqui e a guerra de 1 Reis, capítulo 20, verso 26 em diante, aparece o quê? O que aparece aí? Aparece o Micaías. Onde que Micaías apareceu? Entre a segunda e a terceira guerra. Vocês conseguiram entender? Teve a primeira, teve a segunda, e entre a segunda guerra e a terceira guerra aparece o quê? Um Micaías. Só Micaías aparece? Não, aparece a soltura do quê? De um espírito mentiroso. Um espírito mentiroso diz: eu vou ser um espírito de mentira na boca daqueles pregadores. Sabe o que aparece? Uma invasão de demônios. Aí o profeta está pregando a invasão. A invasão do quê, irmãos? E ele está citando qual escritura? Exatamente a escritura de Micaías. Naquele tempo, Micaías já estava tendo a visão de que demônios iriam invadir. Iam prosperar ou não? Iam prosperar, irmãos? Eles vão prosperar. Vocês estão entendendo, irmãos? Por isso que o profeta cita aqui, na invasão dos Estados Unidos, parágrafo, quando ele fala desse espírito mentiroso, ele cita aqui, irmãos, no parágrafo 150, irmão, o mesmo Deus governa sobre o mesmo trono hoje. E esse mesmo espírito de mentira tem feito a mesma coisa hoje, profetizando mentiras. Eles continuaram dizendo, o que continuaram dizendo? Paz, paz, paz. 400 profetas dizendo: pode ir tomar Ramote de Gileade. Mas havia um Micaías ali dizendo. Depois, o que ele disse? Depois do quê? Da Primeira Guerra Mundial. Deixe-me mostrar-lhe de onde isto veio. Na Primeira Guerra Mundial, quando a França, bem ali, afastou-se de quem? De Deus, em seus licenciosos anos 90. Quando Acabe se afastou, quando Israel se afastou, quando Saul se afastou, quando o filho de Acabe se afastou, foi atrás das idolatrias, sempre tem um profeta que aparece ali para dizer que a palavra de Deus não volta para trás vazia. Que a palavra de Deus cumpre o seu propósito. Espíritos de mentiras enganando o povo. São demônios sobrenaturais, invisíveis aos olhos nus. Como que você identifica ele? Pelas suas características. Começa a olhar, irmã. Começa a olhar um pouquinho, irmão, ao seu redor. E veja que aquela agitação, que aquele ódio, que aquela raiva
que aquela murmuração não é característica do Espírito Santo. Tem coisa, irmãos, terrível. O Espírito Santo é dócil. Esses dias nós ouvimos aqui o profeta dizer que essas coisas estão roubando o coração das pessoas. E não há mais ternura. Quem é tenro, quem é ternura é Deus. A pomba, o Espírito Santo. Assim, irmãos, assim como houve a soltura desses demônios, nós vamos ver que tem uma profecia dada para nós, como nós falamos, usamos essa expressão. O inferno foi aberto, mas os céus também foi aberto em nosso favor. O inferno foi aberto, mas os céus também foi aberto. Os poderes de Deus também foram destrancados. Por isso que nós temos essas chaves em nossa mão, para destrancar esses poderes de Deus em nossas vidas. O tempo passa, mas o profeta começa a ver e começa a dizer: olha a moral. Ele começa a dizer: olha ali na França para você ver. Ali é onde baixezas, sujeiras, primeiramente iniciaram. Se alguma vez houve uma toca de rato no mundo, é Paris, é França. Eu tenho viajado quase a maioria dela, e esse é o pior lugar que eu já vi. Londres e Inglaterra não é grande exceção. E os Estados Unidos estão entrando diretamente na linha disso. Isso é correto? Aí estão eles. Toda vez que rompe a moral da feminilidade, rompa-se a espinha dorsal da nação. Eu gostaria de perguntar para as irmãs se vocês sabem o que é feminilidade. Eu vou fazer uma pergunta muito séria nessa noite. Eu gostaria que as irmãs olhassem umas para as outras, com todo respeito, e perguntassem para si mesmo: o que é feminilidade? Será que você dá conta de saber o que é feminilidade? O profeta chamou de uma virtude que Deus deu para a mulher. Será que você sabe o que é feminilidade? Ser feminina? O que é ser feminina? O que é feminilidade? Olha a soltura desses demônios invisíveis, com um propósito de ser um espírito de mentira. Para que aqueles 200 milhões de demônios foram soltos? Foram soltos sobre Israel, não foram? Sim. Nós estamos dentro das trombetas? Sim. Nós estamos vendo as taças? Nós estamos vendo os 7 selos? Porque o 7º selo soltou algo especial para a noiva do Senhor Jesus Cristo. Feminilidade é comportamento, e vai muita coisa. Característica, particularidade, muita coisa, feminilidade, muita. Uma das coisas é o comportamento. Uma das coisas é o comportamento. Se aprofundar mais no sentido da palavra, aprofundar mais no significado da palavra, você vai ver que feminilidade está em gestos, comportamento, palavras. Uma mulher feminina não fala palavrão, irmão. De jeito nenhum. Entre aspas, vamos dizer assim, como eu digo entre aspas, como se fosse, entre aspas, não é dizendo, mas se fosse, irmão, o pensamento talvez eu esteja totalmente fora. É como se parecesse mais audível um homem falar um palavrão, porque é um homem, mas uma mulher, não que isso é cabível,
Não que isso é aceitável em ambos os lados. Mas olha como soa uma voz feminina falando um palavrão. A mulher tem uma feminilidade. A mulher tem uma virtude. A mulher tem um comportamento. Sabe se sentar, sabe andar, sabe levantar, sabe se vestir. Ela tem uma moral. Ela cora o rosto, como diz o profeta. O profeta diz uma coisa aqui nessa mensagem, a invasão dos Estados Unidos, que talvez vai te surpreender. Me surpreendeu quando eu li também. Me surpreendeu quando eu li também. Mas o profeta disse algo aqui, que eu não vou entrar no mérito assim, não vou. Mas o profeta diz assim, ó. Eu não tenho nada contra o cinema, eu não tenho nada contra a televisão, é a coisa podre que está nela. No parágrafo 219. Isso é o que é. Se houvesse mantido moral, permaneceria moral, mas a televisão é imoral. Aí ele disse, eu quero que vocês entendam, não se poderia vender sapatos de abotoar aqui na cidade. Hoje, de modo algum, as mulheres não querem, elas desejam os dedos dos pés de fora. Isso aqui está ligado à feminilidade. As mulheres querem mostrar os dedos dos pés, com a cutícula bem feitinha. Para quê? Ele disse, antigamente as mulheres não mostravam os dedos dos pés. Talvez eu estou presumindo, né? Como eu disse, entre aspas. Mas perguntas para as mulheres mais de idade. Tem alguém aqui que pode lembrar disso? Tem? Alguma irmã que já ouviu falar sobre isso? Já. Já? Sou de 1950. Ah. Meu pai era de 1910. Ah. E ele trouxe para nós desde lá. Na época deles, as mulheres não podiam ficar sem meias e sapato fechado. Vocês ouviram? Não podia mostrar nem o tornozelo do pé. Você acha que o profeta está falando algo aqui que não tem a ver? Você acha que o profeta está falando algo aqui que não tem a ver? Não estou pondo nenhuma doutrina, não se preocupe. Continue. Não é doutrina não, irmão. Amém? Pastor, eu estou falando tudo entre aspas. Mas medita um pouquinho no que é feminilidade. A mulher cobre o corpo. A mulher cobre. Ele disse, hoje ela não tem vergonha dos homens. Ele disse, anda, se expõe. O que é isso, pastor? Existem demônios sobrenaturais, invisíveis aos olhos nus, que você conhece pelas suas características. Pode ter um espírito ali, um demônio ali, rodeando. Não quer você trancar ele para fora da sua casa? Não quer você fechar a porta para esses demônios e abrir a porta para o Espírito Santo na sua vida? Você tem estas chaves dadas por Deus nesses dias. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai bendito, terminamos aqui esta pequena mensagem nesta noite. Oramos que todos nós possamos meditar profundamente. É uma soltura de demônios sobrenaturais invisíveis aos olhos. Mas o Senhor tem dado essas características.
olhamos na Bíblia, olhamos na mensagem, Senhor. Não tem para onde nós irmos a não ser ficarmos com assim diz o Senhor. Que coisa tremenda, maravilhosa que o Senhor tem dado para nós nesta noite. Vocês estão alegres por isso, irmãos e irmãs? Está alegre pelo Espírito Santo trazer para você a feminilidade? Está contente? Diga obrigado, Senhor, por me fazer feminina. Obrigado, Senhor, por me fazer um homem, um cristão. Que o Teu Espírito encha a minha vida, o meu ser. Que eu possa identificar quando esses demônios que querem destruir, que querem matar, que querem destruir a mensagem. Nós ouvimos isso um pouco atrás. Eles estão unindo-se para destruir a mensagem. Mas eu creio, irmãos, que nós temos a chave. Você tem a chave, irmão. Você tem a chave para amarrar esta mamba. O poder para amarrar esta mamba é a terceira puxada. Nós cantamos isto. Você pode amarrar. Seja mais sincero. Seja mais sincera. Escute a Micaías falar, ainda que seja para te repreender, para te corrigir, mas ele tem a verdade. Ame ao Senhor, continue amando, continue saindo daqui firme, batalhando, não desista. E ore ao Senhor nesta hora. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, que esse culto fique cravado, marcado, vivificado em nossas almas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, estas mãos levantadas, aqueles que estão ouvindo, vejam a hora e o dia que estamos vivendo. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado, Senhor, pela cura. Obrigado, Senhor, pela abertura de Tua palavra nesses dias. Em nome